Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, e todos os nossos amigos que acompanham o Instituto Vida para Todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos para essa transmissão da mensagem de número 20, que tem por título Andar na Verdade como o Novo Homem. A leitura da Bíblia é Efésios capítulo 4, versículos de 25 a 32. E dessa vez estamos transmitindo diretamente do auditório da igreja em São Paulo, Só podemos louvar o Senhor por tudo que está ocorrendo no nosso meio. Todas as gerações estão sendo ocupadas pelo Senhor. Amém. Nós temos 3 equipes na África, que nós denominamos de valentes de Davi, e são, de um lado, 2 deles estão em Angola, consolidando a obra em Angola, inauguraram um SEAP e já compraram, adquiriram uma van para transporte dos seapistas para fazerem comportagem e várias situações necessárias. Eles também foram até São Tomé e Príncipe e ali também iniciaram esse trabalho. E nós temos da nossa região 8, juntamente com a região 1, nós entramos na África do Sul, onde o Senhor fez milagres e mais milagres. Não sei se vocês sabem que mais de 4 anos atrás, um empresário sul-africano veio nos visitar aqui no Brasil. Eu o recebi no meu escritório, aqui no Butantã mesmo, e ele disse ter tido um chamamento do Senhor de construir um centro de aperfeiçoamento para os obreiros líderes ali da África do Sul. E disse ele que ele queria que nós o ajudássemos a fazer esse aperfeiçoamento, e nos cedeu um lugar para fazer Bucafé, e ali nós concentramos nossas atividades. E de fato ele já construiu esse, e nós temos um Bucafé ali, sendo um centro de encontro. E um outro empresário, mais um milagre, outro empresário da área imobiliária, o negócio dele prosperou, e ele era um cristão, e ele teve um chamamento de Deus muito forte, de que toda a prosperidade que Deus deu para eles era para a obra de Deus, não é para seu uso pessoal. Mas ele não sabia onde aplicar esse dinheiro. E por coincidência, nós sabemos que não é coincidência, ele frequentava uma academia, e o nosso irmão que está na África do Sul, Marcelo Cordin, ele frequentava também essa academia e se tornaram amigos, se conheceram. E quando nosso irmão Marcelo falou com ele que nós estávamos procurando um terreno, um lugar para nós construirmos o nosso centro de obras na África do Sul, ele disse que o Senhor já providenciou. Então ele mostrou a propriedade que ele tem e disse que estaria fazendo uma doação de 25 mil metros quadrados, e ele iria por conta própria, com o dinheiro dele, construir vários cômodos, salas, alojamento, tudo necessário. E dessa vez os irmãos foram lá e viram que esse lugar o Senhor preparou para fazer SEAP na África do Sul. Irmãos, é milagre em cima de milagres. E agora uma equipe está em Moçambique e já viajando para uma outra cidade chamada Beira, e outra equipe está em Madagascar. Estão fazendo esse mesmo trabalho, consolidando toda a obra. E sem falar que houve já uma equipe que foi para Quênia e Uganda, e já estão se preparando para Congo Kinshasa, Congo de língua francesa.
Irmãos, e no último dia da conferência em Foz do Iguaçu, da semana que passou, no domingo, nos procurou, na hora do almoço, nos procurou um casal e também disse, está acompanhando pelo Instituto Vida para Todos, todas as mensagens, todas as lives, estão acompanhando de perto, e tem um grupo ali perto de Santa Catarina e Paraná, estão acompanhando de perto a palavra, e ele recebeu um chamamento, esse casal recebeu um chamamento do Senhor de levar o evangelho do reino para Timor-Leste. Nós nunca pensamos nisso, mas graças ao Senhor, o Senhor abriu uma porta para lá, e ele tem encargo, um chamamento do Senhor de trazer, com suas custas, trazer obreiros de Timor-Leste para serem aperfeiçoados no SEAP e no PAC. Irmãos, isso mostra que essa obra, queridos irmãos, não é nossa. Essa obra é do Senhor. Nenhum de nós, eu mesmo, não tenho a capacidade de fazer essa obra. Deus é quem faz essa obra. Portanto, irmãos, vamos ter uma atitude de reverência por tudo que está acontecendo, porque Deus quer fazer grandes coisas entre nós. E nós logo vamos consolidar também o nosso trabalho na Austrália, novo continente que o Senhor abriu para nós, em Oceania. Ó Senhor Jesus, semana que vem, já na terça-feira à noite, estarei viajando para os Estados Unidos para consolidar o trabalho ali, tanto na costa leste ao norte, região de Nova York e Boston, e também na região mais ao sul, na Flórida. Nós vamos consolidar trabalho, irmãos. Eu creio que o Senhor tem pressa e o Senhor quer nos usar. Irmãos, Ele investiu em nós por mais de 40 anos. Ele não via a hora de nos usar para expandir o testemunho da igreja e também levar para todos os 4 cantos da terra o evangelho do reino, que precisa ser pregado para que o fim venha. E não só isso, irmãos, no dia 12 passado dessa semana, houve Fábrica de Vencedores Kids. O Senhor abençoou tanto, todos os lugares que participaram. Houve saídas, houve pregação do evangelho. Irmão, na simplicidade das crianças, as pessoas são tocadas. Muitos pais são ganhas. Irmãos, especialmente aqui na igreja em São Paulo, na nossa propriedade de Butantã. Irmãos, foi fantástico. Eu vim aqui, houve pregação do evangelho, houve teatro e depois lanche, e todo o nosso terreno aqui foi ocupado com expolivro, lugares para as crianças brincarem, até a nossa quadra usada para a prática de esportes. Irmãos, foi fabuloso, porque o Senhor trouxe os pais. A gente nem imaginava que o Senhor ia nos abençoar tanto. Foram mais de 300 livros distribuídos, porque o ingresso para entrar aqui era um livro adquirido. E assim, 300 pessoas estavam aqui, e muitos pais, através do convite de uma criança, uma criança não pegou os convites, e ela mesma escreveu com sua mão, convidando os seus colegas, e 5 famílias vieram por meio dessa criança. Isso é apenas um exemplo. Assim, muitos outros pais vieram por meio dos convites das crianças. Irmãos, realmente todos saindo daqui impressionados, não sabiam que tinha um lugar como esse, que falava da palavra de Deus. Estão todos convidados para voltarem para nossas reuniões. Irmãos, houve até o dia de ontem adolescentes em guerra. Para poder mais irmãos do interior de São Paulo participarem, os adolescentes do interior de São Paulo, foi feito dessa vez não em Lorena, mas em Campinas. 125 adolescentes participaram. Irmãos,
é uma coisa maravilhosa. Estamos mudando a cultura de uma geração de adolescentes. São nossos guerreiros já nas ruas, com a simplicidade, pregando o evangelho, orando pelas pessoas. Irmãos, isso é maravilhoso. Sem falar que estamos salvando dessa geração má, né? Nossos adolescentes. O que eu quero dizer, irmãos, em todas os níveis sociais e todos os níveis etários, nós estamos, irmãos, movimentando, acionando, né, todos os irmãos a participarem da obra do Senhor. E eu quero dizer mais uma vez aqui eu vejo muitos jovens, né, temos adolescentes, temos crianças. Irmão, nós vamos nos dispor ao Senhor como exército. Estamos aqui para pregar o evangelho do reino, resgatar as pessoas das ruas por meio do evangelho e trazer para a igreja do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. É isso que nós estamos fazendo e o Senhor está querendo nos usar ao máximo. E nós também queremos, irmãos, que os irmãos da igreja de São Paulo e da região aqui sejam também envolvidos com esse ambiente, tanto do SEAP como ambiente do PAC, dos comportores, porque realmente eles vivem intensamente a vida da igreja e eles estão imersos na palavra todo o tempo e no Espírito, e graças a Deus o rio da graça da vida está fluindo por meio deles. Eu gostaria muito, os irmãos, que nós também na vida da igreja, normal da igreja, pudéssemos também pouco a pouco, né, ter esse tipo de ambiente, esse tipo de vida, para a gente não ser meramente uma vida de receber a graça e não levar a graça adiante, né? Então, nós temos no dia 15, 14, 15, é isso? Nós temos as mulheres, né? Como é que chama? Imersão das mulheres no SEAP, né? Mais de 130 mulheres inscritas, porque não cabe mais. Muitas mulheres na fila. Irmãos, e eu quero dizer para vocês, se você não teve a oportunidade, ficou de fora, ou você não tem disponibilidade de um final de semana, irmãos, o SEAP está abrindo uma oportunidade para todos vocês. Todos os sábados nós temos uma live com todos os comportores, com o PAC, às 10 horas da manhã, em Santo Amaro, e eles vão disponibilizar 10 vagas para a igreja em São Paulo e a região. Vocês podem se inscrever e irem para lá. Participe da live, né, das 10 horas da manhã, e depois da live vamos fazer comportagem por hora. E depois nós vamos almoçar junto com eles. E almoço sai um pouco tarde por causa da comportagem. Tá bom? Fale com o Rodrigo Barbosa, tá? Ele está... Já fiquem na fila. Eu sei que a fila vai ser grande, tá? Então dê nome para ele. Quanto mais cedo você der, mais cedo você vai participar. Por quê? Ontem alguns jovens da igreja de São Paulo já foram lá, participaram, tá? Foi maravilhoso. Irmãos, que esse ambiente todo seja, né, passado para todas as igrejas. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, sobre a palavra de Efésios, queridos irmãos, eu não tenho outra coisa para dizer para vocês, senão que estou muito contente com esse fluir do rio da graça. Desde Efésios capítulo 1, Deus vem falando conosco, que nosso Deus, né, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é bendito, Ele quer nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Queridos irmãos, eu quero dizer, irmãos, isso nada mais é do que a própria graça de Deus sendo dispensada e disponibilizada para nós. Nós, homens, não tínhamos acesso a Deus, nem acesso às coisas de Deus, às coisas espirituais, às coisas na outra dimensão, que é a dimensão celestial da eternidade. Nós só temos acesso a esse mundo
dessa dimensão do tempo, limitado pelo tempo e espaço, e nós não tínhamos como alcançar toda a bênção nessa esfera espiritual, nessa esfera celestial, onde está Deus. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele se encarnou, viveu aqui na terra como um homem, morreu por nós uma morte redentora, e Ele ressuscitou, e em ressurreição Deus o glorificou, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele se tornou um homem, o primeiro homem a ser glorificado por Deus e se tornar o filho primogênito de Deus. E Ele veio em forma do Espírito da realidade. E hoje quem nele crê recebeu esse Espírito, e esse Espírito que entrou em nós, irmãos, é uma fonte de água a jorrar para sempre. Rios de água viva jorrarão de nós. Irmãos, graças a Deus, Deus quer nos dar a sua graça, que é Ele mesmo, com todas as suas riquezas, a sua vida, a sua natureza santa, os seus atributos divinos, tais como a justiça, santidade, Deus é amor, Deus é luz, não é? A graça e a verdade. E não só isso, Deus também quer fluir nessa graça, também disponibilizar ao homem toda a vida humana, o viver humano perfeito de Jesus Cristo. Foi o único homem que viveu uma vida humana perfeita, e Ele quer nos disponibilizar as virtudes humanas de Cristo elevadas, através do seu viver maravilhoso. E tudo isso, irmãos, está nessa graça, e essa graça é a bênção espiritual nos lugares celestiais que o Pai nos disponibilizou. E o fluir da graça continua. O fluir da graça, não só a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, está em João capítulo 1, versículo 17. Mas essa graça, irmãos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, Ele se tornou Espírito da realidade. Essa graça passou a fluir através dos seus apóstolos, os seus enviados. No dia do Pentecoste, Pedro levantou-se com os 11 e abriu a sua boca, era o próprio Senhor Jesus falando por meio dele, e a graça fluía por meio dele. E depois o Senhor começou a usar o apóstolo Paulo. Efésios 3 mostra que ele se tornou o dispensador, o despenseiro da casa de Deus, da graça de Deus. Deus então usa esse canal apóstolo para dispensar a sua graça para a sua igreja. E na igreja, quem recebe, aqueles que recebem com reverência, com amor a palavra de Deus, com tremor a palavra de Deus, temem na palavra de Deus, esse grupo de pessoas, irmãos, se torna um vaso de Zacarias 4, que recebem dos 2 bicos de ouro o azeite dourado, amam essa palavra com simplicidade, fazem a imersão, ruminam essa palavra e transmitem. Essas pessoas transmitem como 7 tubos para alimentar cada uma das 7 lâmpadas ou candeeiro de ouro em Zacarias capítulo 4, que é a igreja. A igreja então passa a ganhar vida. A igreja passa a ganhar vida e ela é revitalizada. Por isso, irmãos, através desses homens que suprem a igreja, hoje a igreja está alegre. A igreja está cheia de atividades, a igreja está funcionando, né? Agora a igreja está motivada, porque nós temos esse grupo de dispensadores, que está em Apocalipse 1, versículo 1, aos servos que Jesus, a revelação de Jesus Cristo precisa chegar aos servos, mas Jesus notificou a João. Então, João foi o bico de ouro que transmitiu para os servos. Esse grupo de servos amam a palavra, ruminam a palavra e dispensa a palavra para a igreja. E a igreja então ilumina nessa era das trevas, irmãos, 7 vezes mais intensificado. São 7 candeeiros de ouro e 7 espíritos
né, estão iluminando, brilhando nessa era das trevas. Por isso, irmãos, nós precisamos ver, irmãos, tudo começa, a obra de Deus começa pela palavra. E a palavra dispensa a graça. E esse rio da graça da vida sai por meio de um canal, chega a muitos canais. E esses muitos canais, irmãos, deixam a graça fluir, sem acrescentar nada, sem tirar nada. Deixar que essa graça flua do jeito que Deus quer. E fluindo para todos os membros do corpo de Cristo, irmão, o que acontece? Você, irmãos, você é um membro do corpo de Cristo. Você não deve apenas receber a graça e parar em você a graça. Senão você se torna um mar morto. Em Israel existe um mar morto, por quê? Porque recebe a água e não flui para nenhum lugar. Então fica acumulando a graça e fica parada a graça e no fim morre. Portanto, irmãos, nós precisamos ser canais vivos da graça de Deus. Vamos ser, cada um de nós, irmãos, um canal. Vamos deixar a graça entrar em nós e fluir de nós, passar por nós. Irmão, quanto mais a graça passa por nós, irmãos, mais nós vamos crescendo em vida, mais nós vamos amadurecendo em vida, nós vamos nos edificando com outros irmãos, né? E nós vamos o quê? Nós vamos sair para pregar evangelho, e nós vamos cuidar das pessoas, e nós vamos nos preocupar, irmãos, com edificação do corpo de Cristo. É isso que está acontecendo no nosso meio. Irmãos, graças a Deus, esse rio da água da vida não para. Senhor Jesus, isso chega até o capítulo 4, né? E finalmente ele faz essa graça, faz com que todos os membros do corpo de Cristo recebam dons e funcionem no corpo de Cristo. E a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, irmãos, não é feita por um homem. A edificação do corpo de Cristo é feita por todos os membros. Quando todos os membros funcionam, quando a junta de suprimento, que são esses, né, esse grupo de pessoas que amam a palavra profética, que são um grupo de dispensadores, eles são juntas de suprimento que ligam as partes, ligam os membros, e assim, irmãos, a igreja edifica-se a si mesmo em amor, crescendo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, graças ao Senhor, isso está ocorrendo entre nós. Amém. Não está? Amém. E não só isso, tem mais uma tarefa para a igreja. A partir do versículo 17 do capítulo 4, já é conteúdo da última mensagem em Foz do Iguaçu. Irmãos, é que nós precisamos perceber que Deus quer fazer da sua igreja um novo homem. Que é um novo homem. Versículo 24, vocês leram agora há pouco, né? De um lado, Deus precisa, para que a igreja seja um novo homem, primeiramente, nós precisamos ter uma mente renovada. Com a nossa velha mente ainda dentro da caixa, nossa velha mente tradicional. Irmãos, nós não conseguimos entender tudo isso que o Senhor está fazendo. Então, em primeiro lugar, precisamos nos renovar no espírito da nossa mente. O que é espírito da nossa mente? O nosso espírito humano hoje comanda a nossa mente, porque no nosso espírito humano hoje já habita Cristo. O Espírito habita no nosso espírito, mas quando o nosso espírito comanda a nossa mente, a nossa mente é renovada e a nossa mente passa a funcionar como o Senhor quer. Aí então surge o novo homem, e esse novo homem criado, de novo a palavra criado é kitizo ou kitizô, não sei, tornar habitável. Esse novo homem para ser habitado por Cristo e por Deus. Então esse novo homem criado segundo Deus. O homem é criado
a imagem e semelhança de Deus. Isso está em Gênesis 1, versículo 26. Mas o novo homem não há necessidade de criar segundo a imagem e semelhança de Deus. Ele já é criado segundo Deus direto. Então ele já tem todas a natureza, vida e a personalidade de Cristo. E pessoa de Cristo está nesse novo homem. Então esse novo homem, irmãos, é Cristo e a igreja, como um homem coletivo, um homem corporativo nesse universo, que vai estabelecer a verdade nesse universo. Por quê? Porque o novo homem, versículo 24, criado segundo Deus em justiça e santidade, procedentes da verdade. Essa palavra retidão, se você procurar em grego, original, significa santidade. Então, o novo homem é criado segundo Deus em justiça e santidade, procedentes da verdade. Irmãos, o que Deus quer fazer? Deus quer usar a sua igreja como novo homem para estabelecer a realidade nesse universo. A verdade. Quem é verdade? Que é a realidade? Então vou explicar da seguinte forma. Queridos irmãos, antes de Deus criar todas as coisas nesse universo, quando eu falo nesse universo, não é o universo que nós conhecemos, porque esse universo físico não existia, certo? É no universo de Deus. Até essa palavra é difícil, não sei se é universo, mas é onde Deus, Deus estava em todo lugar, não é isso? Deus, Ele é tudo em todos, já antes mesmo da criação, certo? E quem era a realidade? Quem era a verdade nesse universo? Deus, porque só existia Deus. Então Deus é a verdade absoluta nesse universo. Porque hoje tentam relativizar a verdade. Eu tenho uma verdade, você tem outra verdade, irmãos. A verdade é uma só. A verdade é Deus. A verdade, a realidade é Deus. Porque não existia outra coisa. Só havia realidade, só havia a verdade, que é próprio Deus. Por isso, irmãos, eu quero repetir, a verdade não é relativizada. A verdade é absoluta. A verdade é Deus. Onde Deus está, a verdade está. Onde há ausência de Deus, ali não há verdade. Ali ou é falsidade, ou é vaidade, ou é mentira, certo? Então, irmãos, Deus é a verdade. Deus é a realidade. Então Deus criou os céus e a terra. O objetivo de Deus criar os céus e a terra, irmãos, acreditem. Alguns tentam fazer você não acreditar nisso. Irmãos, o homem é o centro da criação de Deus. Então Deus criou todo o sistema cósmico. E criou, tudo isso, irmãos, para poder o homem surgir. Para a criação do homem, Deus precisou criar tudo. Certo? Aí finalmente Deus criou o homem. Qual o objetivo dele? Irmãos, quando Deus criou os céus e a terra, Hebreus 11 diz que as coisas visíveis vieram a existir por meio das coisas que não aparecem, que não se vê. Então as coisas invisíveis da esfera de Deus produziu uma criação visível. Então essa criação visível, queridos irmãos, é a sombra da realidade. Deus é a realidade. Deus é a verdade. Ele criou essa sombra da realidade. E dessa sombra da realidade, Deus escolheu o homem. E desse homem, Deus quer, através do homem, escolher a Deus, como vida. E já estou indo para Gênesis capítulo 1 e 2. No meio do jardim havia a árvore da vida. Através do homem escolhendo a vida, Deus então, esse Deus que está na outra esfera, Deus então encheria esse homem
com a sua vida, natureza santa, e encheria esse homem, trabalharia até encher esse homem da sua plenitude. Ele faria desse homem a sua realidade na criação. E através do homem, que quando fala o homem coletivo, a igreja, através do homem, Deus então encheria essa criação toda da realidade. Vocês estão captando, não? Mas houve a rebelião de Satanás. E depois houve a queda do homem. A partir da rebelião de Satanás, esse universo quebrou essa realidade. Não é isso? Essa parte criada é a sombra, mas houve uma rebelião, e aí, irmãos, quebrou a realidade, e criou-se vazios da realidade, e entrou o quê? Mentira, engano, corrupção, pecado, morte. E isso passou na queda do homem, porque Deus havia restaurado a criação na terra. Aqui era de novo, Deus de novo, em Gênesis 1, Ele criou em 6 dias, certo? Aquela criação de novo era uma sombra da realidade de Deus. Mas Satanás usou a serpente e contaminou o homem também. Aí trouxe de novo, quebrou essa realidade aqui na esfera da terra e introduziu vazios, mentiras, vaidade. Aí, irmãos, entrou o quê? Injustiça, impurezas e toda sorte de imundícia, né? Espalhou-se por esse mundo em que nós vivemos. O Senhor precisa restaurar isso. Ele vai restaurar por meio de quem? De você e eu, através da igreja. Irmãos, por isso que Deus, fluindo esse rio da graça, suprindo com Ele mesmo todas as suas riquezas para nós, como graça, não é isso? Sua vida, sua natureza, seus atributos divinos, as virtudes humanas de Cristo, né? Suprindo-nos, e está fazendo o que, irmãos? Fazendo a edificação. Nós estamos crescendo, estamos amadurecendo, estamos sendo edificados com os irmãos, e no fim, irmãos, Deus quer um novo homem aqui. Esse novo homem, irmãos, vai estabelecer a verdade, a realidade, onde há injustiça. Por isso, irmãos, eu li só vocês terem uma ideia de tudo que eu estou falando. Romanos 1, lembra que eu li Romanos 1 na semana passada? Versículo, para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando. Versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra o quê? Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Agora, preste atenção, Efésios 4, 24, ali diz o quê? Que a verdade, né, ela possui 2 braços. A verdade possui a justiça, possui a santidade. A santidade, a justiça e santidade são procedentes da verdade. A verdade produz justiça e santidade. Em outras palavras, se você se diz que você tem a verdade, você vive na realidade e você está em falta com a justiça, você não tem a verdade. Se você está em falta com a santidade de Deus, você não tem a verdade. Os irmãos entenderam? Então, que é o contrário da verdade? O contrário da verdade, irmãos, é a injustiça. Contrário da verdade é a impiedade. Contrário da verdade é o que? Aqui está, perversão. Perversão. Contrário, vamos dizer, contrário da santidade é a perversão. Contrário da justiça é a injustiça, certo? Então, daí para frente, irmãos, vocês veem que o homem entrou num buraco sem fundo.
da falta da verdade. Por isso, irmãos, a situação do homem caótica, é ou não é? Não vou nem falar da situação moral e ética, irmão, mas o homem em si mergulhou num poço de injustiça, de mentira, não é isso? De corrupção, de imundícia, irmão, que não tem fim. Por isso, irmão, Deus nos envia para ir para a rua. Vamos levar a verdade para as pessoas? Tirar as pessoas, irmão, dessa falsidade, dessa mentira. Essa vida que todos os homens vivem, irmão, é uma mentira. Desculpe-me dizer, quem sabe, irmãos, até alguns que acham que praticam alguma religião estão vivendo pela verdade. Não é, às vezes, uma religião, irmão, a religião pode nos enganar, achando que nós estamos vivendo para Deus na realidade, e não estamos, e nos engana. Por isso, irmãos, melhor coisa, irmãos, é estar no fluir do rio da água da graça. Aí você tem a garantia, irmãos, que você está, o quê? Sendo esse canal da graça que vai resultar na produção da verdade, na produção da justiça de Deus, na produção da santidade de Deus, e você estabelecerá a realidade nesse universo. Irmãos, a vida da igreja é para isso. No dia 15, os pais das crianças vieram olhar aqui. Irmãos, eu tenho certeza que eles começam a perceber que aqui tem alguma coisa diferente. Aqui não tem, né? Não tem cheiro de injustiça, não tem cheiro de mentira. Aqui tem coisa real, tem realidade. Irmãos, a vida da igreja tem que expressar isso, expressar essa realidade para as coisas nesse mundo, né? Por isso, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, como Paulo diz: 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Você vê que a verdade, ela é expressada por meio dos nossos procedimentos, por meio do nosso comportamento, tá? Por meio do nosso viver e por meio do nosso andar. Por isso eu digo andar na verdade, tá? Então, como se deve proceder na casa de Deus. Essa casa aqui, irmãos, pode ser a casa ou pode ser a família. Irmão, nós estamos na casa de Deus, e Deus é a própria verdade, Deus é a própria realidade. Pode a casa de Deus não ter realidade? Pode a casa de Deus, irmãos, ser falsa? Não, a casa de Deus tem que expressar a realidade e a verdade de Deus. Então, a igreja é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Irmão, nós não somos uma igreja, uma instituição religiosa registrada no governo, uma coisa meramente religiosa, não. A igreja é a igreja do Deus vivo. Somos todos membros vivos desse corpo, certo? Somos um organismo vivo, não somos uma organização morta, uma entidade religiosa morta. Nós somos um organismo vivo, é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A baluarte talvez seja difícil de entender, é a coluna e a base da verdade. Vocês sabem que todas as colunas de um edifício são colocadas ali para sustentar carga, né? É a parte estrutural de um edifício. As colunas são para sustentar as cargas, mas se as colunas não tiverem uma fundação boa, uma base sólida, né, resistente, essas colunas também não conseguem sustentar a carga. Então a igreja é a coluna e a base da verdade. Hoje na terra, quem é que sustenta a verdade? É a igreja. Nós é que damos a sustentação à verdade. Por isso, irmãos, o nosso viver, o nosso proceder
precisa expressar a verdade, expressar a realidade. Aí eu vou recuar um pouquinho. Como se faz isso? Fazendo mudança no nosso comportamento? Eu antes fazia isso, agora não vou fazer mais, vou fazer aquilo. Irmãos, não é por meio de mero ensinamento. Aí tem que voltar um pouquinho. Efésios 4, dá uma olhada em Efésios 4. Em se tratando do novo homem, você se lembra do versículo 20, que eu li com vocês, versículo 20? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. É interessante esse versículo, porque o versículo 20 aqui não fala, não foi assim que aprendestes de Cristo, como se fosse uma lição que você aprendeu de Cristo. Cristo se comporta desse jeito, eu aprendi com Cristo a me comportar desse jeito. Isso é aprender de Cristo. Mas aqui fala aprender a Cristo. O que é aprender a Cristo? É o próprio Cristo, irmãos. Aprender Cristo significa o próprio Cristo vivendo em mim, para que esse procedimento aconteça comigo. Não sei se vocês conseguem me acompanhar. Então, por isso que no versículo, você sabe que isso tudo está tudo ligado, é tudo ligado, né? Por isso que no versículo, Senhor Jesus, versículo capítulo 3 de Efésios, versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Irmão, tudo começa por aí. O rio da graça tem que primeiro, irmãos, fortalecer o nosso homem interior. Se a gente continuar vivendo pelo homem exterior, como sempre vivemos, irmãos, Deus não tem esperança conosco. Mas se nós abrimos o nosso ser para Deus começar a nos fortalecer o homem interior, o que é esse homem interior? Esse homem interior, irmão, tem um espírito regenerado, onde habita o Espírito de Deus, comandando a minha alma, que é o meu coração, a consciência da parte do Espírito, uma parte do Espírito que é a consciência, controlando a minha alma, que é a mente, emoção e vontade. Isso se torna o meu coração. E aqui diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, tudo começa com Cristo habitando, não só no meu espírito regenerado, mas habitando no coração. Isto é, habitar aqui, irmãos, é ser dono da casa. Ser o quê? Fazer morada. Cristo quer fazer morada em você, sabia disso? Ele hoje é inquilino, hóspede na sua casa, ou ele é o dono da sua casa? Será? Os seus pensamentos, ele quem comanda ou você? As suas emoções, ele que governa ou é você? As suas decisões, ele quem toma ou você quem toma? Os irmãos entenderam? Então, o objetivo do fluir da graça, irmãos, é cada vez mais ele governar o nosso ser. Ele tem a realidade, irmãos, de encabeçar o nosso ser. Ele encabeçando em mim, encabeçando em você, irmãos, ele terá o quê? Um corpo de Cristo que ele vai fazer a sua vontade e ele vai ser um novo homem. Então, aprender a Cristo, irmãos, é isso. Permitir que Cristo venha habitar em mim e ele viva esse procedimento que eu preciso viver para expressar a verdade.
Então só há um jeito, irmãos, não é por meio de lições de autoajuda que você vai mudar de comportamento, não adianta nada. Entenderam? Então daqui para frente, irmãos, o que eu vou ler, nós vamos ter que entrar nesse texto porque está aqui. Versículos 25 até 32 é a porção dessa mensagem. Então daqui para frente, irmão, não entenda como mera mudança de um comportamento com seu esforço. Não é. Isso que vai ser relatado daqui para frente é para você aferir o quanto você ainda vive no velho homem, o quanto Deus já conseguiu ganhar você no novo homem. Tá bom, então entendido isso, vamos entrar. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira. Nós estamos falando de uma coisa tão elevada, né? Novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade da verdade. E de repente Paulo começa a falar, por isso deixando a mentira. Puxa vida, estamos no terceiro céu e agora está falando deixar mentira. Mas eu não sou mentiroso. Mas tudo, irmão, que sai da minha boca e não seja a verdade é mentira, não é? E só Deus é a verdade, tá? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Nós temos que ter essa visão, irmão. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós é um membro um do outro. Então por que um membro meu vai falar para o outro mentira? Cada membro vai falar para o próximo a verdade, para que esse corpo possa funcionar direito. Já pensou a mão falar para o antebraço uma mentira, certo? E esse corpo não vai funcionar. Não, nós somos membros uns dos outros. Eu não gosto de fazer isso, mas fala com o seu próximo. Você é meu membro, você é um membro, nós somos membros uns dos outros. Será que um membro de um corpo falaria mentira para o outro? Um membro nunca falaria mentira para o outro. É falta da visão, irmãos. Se a gente fala é porque nós não temos essa visão do corpo. Então somos membros uns dos outros. Então o que vamos fazer? Vamos deixar mentira? Vamos falar a verdade cada um com o seu próximo. Irmão, no reino dos céus, que fala sobre isso. Segura um pouco essa página. Vamos para Mateus 19, só para vocês saberem por que Zacarias 8 fala da restauração e que restauração de Israel é essa, tá? Mateus 19. Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando acontecerá isso? No milênio, no reino milenar. Vocês se lembram que eu falei que o reino milenar terá 2 sessões. Nós, os vencedores da igreja, da era da igreja, nós iremos reinar com Cristo na região celestial. Não teremos mais um corpo que tenha massa, entendeu? Nós teremos um corpo espiritual e nós não precisaremos de meio de transporte para ir de um lugar para o outro, porque nós vamos reinar com Cristo na região celestial. E aqui na terra, irmãos, os remanescentes de Israel, eles serão salvos no final dos tempos. Eles reconhecerão Jesus como seu Senhor, eles invocarão o nome do Senhor, pedirão perdão, certo? E o Senhor vai salvar esses remanescentes, e eles vão ser chamados, irmãos, para participar da parte terrena do milênio. Eles vão ser
sacerdotes para ensinar as nações que serão deixadas na terra para adorar a Deus. E nós na seção celestial, espiritual, e nós governaremos sobre tudo, tá? Então, essa é na regeneração de Israel. Vamos ver também Atos capítulo 3, versículo 21. Atos capítulo 3, versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, no milênio, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O tempo da restauração a Israel é no milênio. E quem fará parte de Israel? Dá uma olhada em Romanos 9, 27. Romanos 9, 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Mas Deus vai salvar os remanescentes de Israel. Eles vão servir a Deus como sacerdotes, ensinando as nações. Então agora vocês vão conseguir entender Zacarias capítulo 8. Vamos lá para Zacarias capítulo 8. Vocês leiam, porque é interessante ler. Eu não tenho tempo de ler todo o capítulo aqui, tá? Vamos lá, versículo 6. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, restante desse povo, vocês estão lembrados, né? O remanescente de Israel. O restante desse povo naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do oriente e da terra do ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Com que condição? O povo de Deus, irmãos, tem que viver em verdade e em justiça. Vocês estão entendendo? Então, por isso que além da edificação do corpo de Cristo, é necessário a igreja também assumir essa outra responsabilidade, que é ser um novo homem, para esse novo homem viver em verdade e em justiça. Irmãos, as pessoas que entram hoje na vida da igreja têm que ver entre nós, irmãos, não mentiras, não falando um contra outro, não é isso? Não um criticando o outro, mas eles veem que aqui tem verdade, aqui tem realidade, aqui vivem justiça, aqui, né, vivem verdade, não é? Ó Senhor Jesus. Versículo 11: mas agora não serei para com o restante desse povo, é remanescente, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos exércitos. Porque agora, no milênio, na restauração de Israel, haverá sementeira de paz, e vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus e o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isto. Irmão, se nós hoje, como a vida da igreja, como novo homem, vivemos nessa realidade, uma vida de verdade, uma vida de justiça, irmãos, nós já desfrutamos dessa realidade. Haverá sementeira de paz. Tem ou não tem sementeira de paz entre nós? Depois que nós começamos a praticar essa palavra toda,
Depois da imersão da palavra, depois que nós começamos a sair pregar evangelho, começamos a fazer tudo que o Senhor quer que a gente faça, e o Senhor nos abençoa nesses anos todos, irmãos, começou a ter sementeira da paz. Que mais? O vide está dando fruto. Aleluia. A videira deixou de ser infrutífera, agora a videira está começando a dar fruto, né? E a terra está dando a sua novidade. Cada ano temos novidade. Sabe, não pensa que praticar a palavra profética, né, praticar todas essas ferramentas, envelhece. Não, você tem que estar sempre renovando, porque tem sempre novidade. A terra está sempre novidade. Por exemplo, arroz que os agricultores colheram na última safra e já não serve mais para a próxima safra. Então o arroz tem que colher com uma safra nova. Então a terra tem que dar novidade toda a estação. E você não pode ficar nas experiências passadas, não é? Nem vocês do PAC, não é isso? Não podem viver da experiência passada. Todo tempo, se vocês estão seguindo o caminho do Espírito, tem novidade. Sempre novidade. A igreja também, novidade. Ó Senhor Jesus, os céus, o seu orvalho, tem dado o seu orvalho. As gotas do orvalho estão descendo, não sabemos de onde. Nossos adolescentes, nossas crianças estão pregando o evangelho. Nossos jovens estão se alistando, atendendo a convocação do Senhor, formando esse exército de jovens santos. Irmãos, esse é o orvalho que o céu está nos dando. Irmãos, o povo de Deus vai herdar tudo isso. Claro que se refere a Israel, mas irmãos, hoje nós já temos essa realidade. E há de acontecer, bom, eu não vou ler isso aí por causa do tempo. Vamos lá, versículo 16. E eis as coisas que deveis fazer. Irmãos, o que devemos fazer então daqui para frente? Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos falar a verdade, né? Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Vocês estão vendo? Se a gente executa o juízo segundo a verdade, irmãos, a paz vem. Se a gente fica fuxicando, falando mal uns dos outros, criticando um ao outro, não é isso? Maldizendo um ao outro, irmão, nunca vai haver paz. E nós não teremos uma vida de justiça e uma vida de verdade. Mas não, irmãos, graças ao Senhor, nós amamos irmãos de verdade. Nos procedemos, né, com justiça e em verdade, e haverá paz na igreja, graças a Deus. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Irmão, não pense mal no seu próximo. Irmãos, infelizmente, irmão, como no velho homem, não é isso? No passado já tivemos essa experiência, irmãos. Só pensam mal um dos outros, não é isso? Irmão, vamos pensar bem um dos outros. Nem ame o juramento falso. Irmão, não ame esses boatos que correm aí para denegrir a palavra profética, denegrir, né, as ferramentas, tudo que o Senhor está fazendo. Irmão, não ame o falso, né, juramento. Não creia nessas palavras, irmãos, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. O Senhor odeia essas coisas falsas, mentirosas, né? A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, né, assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º mês, e do 10º, irmãos, de repente era jejum. Até hoje Israel pratica isso, mas vai se tornar a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Por quê? Amai, pois, a verdade e a paz. Vejam como andar na verdade traz a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades,
Isso diz respeito ao milênio, tá? E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, e eu também irei. Irmãos, eu recebi hoje de manhã mensagem da Itália. Irmãos, os irmãos da Itália formaram umas equipes, começaram a sair para pregar evangelho. Eles ficaram surpresos que todo mundo acha que o continente europeu é um continente frio, mas segundo eles saíram para orar pelas pessoas, pregar o evangelho. As pessoas agarravam a eles, diziam: por favor, eu preciso ter essa vida que você tem. Obrigado pela sua oração, que de fato já fez efeito em mim. Irmãos, é impressionante como as pessoas, quando tocarem na realidade, não estamos pregando uma coisa falsa, não estamos pregando por religiosidade, estamos pregando uma verdade, porque nós amamos as pessoas. Nós não fazemos nós não fazemos nada disso, irmãos, por um coração errado. Nós fazemos com pureza do coração, e as pessoas percebem isso. A simples frase: posso orar por você, já muda a pessoa. Irmãos, é impressionante isso. E virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na hora da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Irmãos, hoje já está acontecendo isso. Esse casal que encontrou com a gente lá em Foz do Iguaçu, praticamente agarraram nas nossas vestes e disseram: nós queremos ir com vocês. Nós queremos que o nosso grupo siga vocês, queremos que todo o trabalho ali seja aperfeiçoado por vocês, que seja uma só obra, um só trabalho. Irmãos, é isso que está acontecendo, e o Instituto Vida para Todos tem sido uma ferramenta tremenda para esse tipo de trabalho. Pessoas que a gente nem conhece, mas o Senhor está aproximando, irmãos. Por quê? O que atrai as pessoas, irmãos? É a verdade. Nós não estamos vendendo produto falso, estamos vendendo a verdade. Vendendo não, estamos distribuindo a graça e resultando em verdade, né? Então, graças ao Senhor, a verdade vai falar forte, a verdade vai trazer mais pessoas. Vão ver que nós temos a sinceridade no coração, nós temos honestidade naquilo que falamos, naquilo que fazemos, irmãos. Isso vai agregar muitas pessoas que buscam ao Senhor, e nós temos muitas pessoas que buscam ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Provérbios 8:7. Provérbios 8:7, que diz o quê? Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Irmãos, a impiedade está do lado da ausência da verdade, está do lado da injustiça. Mas, irmãos, a verdade produz justiça e santidade. Então a minha boca proclamará a verdade. Provérbios 12, versículo 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Irmãos, você pode entender isso, mas eu não tenho dado o testemunho falso. Irmãos, as pessoas percebem, né, quando na nossa palavra ela sai com a verdade, ela sai com consistência, sai com realidade. E as pessoas, o que? Veem que a palavra manifesta justiça. Isso dá segurança para as pessoas, segurança para quem ouve. Se a nossa palavra, irmãos, é inconsistente, se a nossa palavra
sabe, parece que flutua de um lado para outro e não dá segurança para as pessoas, não manifesta a verdade, não manifesta a justiça. Graças a Deus, irmãos, cada vez mais a igreja precisa manifestar justiça na sua palavra. As mensagens transmitidas estão transmitindo saindo com a verdade e manifestando a justiça. Isso está trazendo pessoas que buscam, que amam a justiça, que amam a verdade, vão nos achar e vão seguir junto conosco nesse caminho, né? Ó Senhor Jesus. E Eclesiastes capítulo 1 versículo 2, acho que não preciso nem ler, né? O rei Salomão fala: tudo nesse mundo, irmãos, sem Deus é vaidade de vaidade. Debaixo do sol não é nada de novo, tudo é vaidade, né? Mas as palavras de Deus são a verdade. Segundo o livro de Samuel, né? Capítulo 7, versículo 28. Segundo Samuel 7, 28. Que diz assim: agora pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus. Tu mesmo és Deus, não tem outro Deus. Porque Deus é a própria realidade, Deus é a própria verdade absoluta. Tu mesmo és Deus e as Tuas palavras são verdade. E tens prometido a Teus servos este bem, este é o bem, a verdade. Deus é a própria realidade e a sua palavra é a verdade. Irmãos, esse é o grande bem que o povo de Deus tem. O povo de Deus é sólido, está numa base sólida, porque Deus é a verdade, a sua palavra é a verdade. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade nos santifica, porque vocês se lembram que a verdade, dela procede a justiça e a santidade. Então, se você tem a verdade, tem a palavra do Senhor que é a verdade, ela vai santificar você, ela vai justificar você, tornar você aprovado na justiça e também na santidade. Em João 1:55 mostra que tudo que nosso Senhor Jesus dizia, tudo que ele dizia era a verdade, tá? Eu só vou usar isso como versículo 51 diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas o que eu quero dizer mesmo, quando Jesus fala, ele fala em verdade e em verdade. Então toda a palavra de Deus, toda a palavra do Senhor Jesus é a verdade e estabelece a verdade, tá? Então não preciso ler mais do que isso. Então o juízo de Deus é segundo a verdade. Isso é muito importante, né? Romanos 2, se você dizer, será que naquele dia você é aprovado no julgamento de Deus, né? É aqui, ó, capítulo 2, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Irmãos, Deus vai julgar-nos de acordo com a realidade que nós temos, a verdade que nós temos. Não é só uma questão da boca falar a verdade, mas eu ter a própria verdade estabelecida em mim. Por isso, irmãos, é aprender a Cristo, não é aprender de Cristo, né? E também versículo 8, né? Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Quando você não obedece à verdade, você obedece à injustiça. Não tem uma terceira via, tá?
Então, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. 2:10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus desmanda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmão, não se preocupe, se nós continuarmos, irmão, a construir essa vida da igreja pelo rio da graça, irmãos, cada vez mais nós vamos expressar a verdade. Cada vez mais, irmãos, a verdade e a justiça e a santidade vão sendo expressados por meio, de nós. Isso vai dar, irmãos, credibilidade às pessoas que amam a verdade, às pessoas que amam, a justiça e a santidade, tá? Então, cedo ou tarde, vocês vão ver, Deus vai juntar num povo só todos aqueles que amam o Senhor e esperam a sua vinda. Nós vamos ver surpresa daqui a pouco, viu? Ó Senhor Jesus. E a palavra da verdade, isso é em Efésios 1, nós já lemos isso. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende também nele crido, fosse selados com Santo Espírito da promessa. O que é isso? Irmãos, a palavra do evangelho que nós pregamos é a palavra da verdade. Vocês que estão nas ruas, orando pelas pessoas, pregando o evangelho, se lembrem, vocês estão falando a palavra da verdade. Isso é, vocês estão levando adiante para a verdade sendo estabelecida no lugar onde só tem mentira. E hoje nós estamos estabelecendo a verdade. E Colossenses 1:5. Senhor Jesus. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está preservado nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Irmãos, o evangelho que nós pregamos tem que ser a palavra da verdade. Não é meramente uma mensagem, não é meramente uma doutrina. Tem que transmitir a realidade de Deus, que transmite a justiça e santidade de Deus. Ó Senhor Jesus, porque a verdade, irmãos, é o próprio Deus. Cristo, como a palavra, é o veículo que traz a verdade. Cristo, no princípio, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E essa palavra é um veículo, irmãos, para trazer a verdade. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A lei veio foi nos dado por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a verdade, veio por meio da palavra, que é um veículo, tá? Então, a palavra é o veículo que traz a verdade, o próprio Deus aos homens. Sem Deus, sem Cristo, tudo é vaidade, tudo é vazio. E a rebelião de Satanás, irmãos, e a queda do homem introduziu espaços vazios, onde não tem a verdade, e esses espaços são ocupados hoje pela verdade e mentira, injustiça e impiedade. Cabe a nós, irmãos, estabelecer a verdade. Por isso a vontade de Deus, irmãos, é encabeçar todas as coisas em Cristo. Efésios 1, 9 e 10. Vocês sabem disso, né? Efésios 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas,
tanto as do céu como as da terra. Deus deseja, a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Assim, irmãos, a verdade que é Deus vai passar para todas as coisas, e a igreja é usada para esse trabalho, né? Versículo 22: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Romanos 12, dá uma olhada em Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço mais racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, para poder andar na verdade, em primeiro lugar, nós temos que ter essa consciência: eu não sou melhor que os outros, eu não posso me considerar superior aos outros, né? Não pense de si mesmo além do que convém, senão, irmãos, nós não conseguimos nos conviver com a verdade, tá? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Você tem uma função, Deus te deu uma função no corpo, mas só porque o outro irmão que você olha não tem a mesma função sua, você despreza. A boca tem uma função, não pode olhar para os pés e a boca dizer: está vendo, eu falo e você não fala. E o pé vai falar: mas eu ando, você não anda. Não é? Irmãos, não vamos considerar cada um melhor que os outros. Cada um tem a sua função, certo? E assim nós vamos viver em realidade. Senão a gente vai ficar discutindo, vivendo, né, na mentira, na falsidade. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja proporção, não precisa, né? Aí o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Em vez de disputar a honra para si, vamos dar honra para o outro, certo? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ó Senhor Jesus, assim, irmãos, conseguimos viver todas as virtudes de Cristo para estabelecer a verdade nesse universo. 1 Coríntios 12, dá uma olhada rapidamente também. 1 Coríntios 12. Ó Senhor Jesus. Versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo de Cristo não é somente a igreja. O corpo de Cristo é tão trabalhado pela graça de Deus, o próprio Cristo é constituído em todos os membros, irmãos, se torna o próprio Cristo. Não, o corpo de Cristo é Cristo, tá? Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Irmão, não pense que você é o máximo, você é tudo. Não, você é um membro.
Eu já disse para os irmãos, irmão, embora, né, eu tenha uma função, né, específica, eu tenho que procurar ser fiel ao Senhor na palavra, ser um canal para dispensar, né, a palavra para a igreja. Irmãos, o Senhor me alertou logo no começo, eu não sou mais do que um membro. Eu sou um membro dentre muitos membros do corpo de Cristo. Então, por mais importante seja um membro, irmão, não pode pensar que pode substituir os outros. Ele é apenas um membro, né? O corpo não é formado por um só membro, tá? Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Ninguém, ao olhar para o outro, olha, eu gostaria de ser como esse outro. Não, você é você. Você tem a sua função no corpo, tá bom? Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprova. Irmãos, acredite, Deus colocou cada um de nós no lugar certo. Acredite, Deus quem colocou. Né? O certo é que há muitos corpos, muitos membros, mas um só corpo, tá? Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Irmãos, para tudo isso acontecer, Deus estabeleceu uma liderança. Versículo 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Não sei se os irmãos estão percebendo, Paulo, nesse capítulo aqui, ele não está falando de uma igreja numa cidade. Ele está falando da igreja como um todo, como o corpo de Cristo. Tá? Então, nesse corpo de Cristo, por isso, irmãos, uma igreja isolada não sobrevive, né? As igrejas formam um corpo de Cristo, e nesse corpo de Cristo, irmãos, existe uma liderança. Quem é essa liderança? Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Vocês estão percebendo? Deus quem estabeleceu. Então existe uma liderança. E em segundo lugar, profeta, em terceiro lugar, mestre, e assim por diante, tá? Eu não tenho tempo de ler tudo isso. Só para vocês. Vamos continuar. Eu preciso terminar aqui, né? Esse trecho aqui. Efésios capítulo 5, é isso, né? Capítulo 4, né? Versículo, você vê, só no versículo 25 já demorei tudo isso, né? Vamos lá, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Aqui começam os pequenos detalhes de um viver do corpo em realidade. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmão, nós acabamos de ler que a ira de Deus é sobre a perversão dos homens, né, que praticam a impiedade e a injustiça. Então a ira por si só, irmãos, não é um pecado, tá? O fato de alguém se irar não é um pecado, mas, irmãos, mas a ira do homem geralmente não produz uma coisa muito boa, a não ser que a sua ira coincida com a ira de Deus, entenderam? Tá? Eu vou provar isso para você. Tiago 1:20, dá uma olhada. Tiago 1:20. O que diz Tiago 1:20? Hein? Eu não estou conseguindo achar Tiago, onde está? 1:20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, tá? Embora você ficar bravo, tá? Não necessariamente seja um pecado, mas saiba que se a ira é do homem, não produz a justiça de Deus. Então, vamos apagar logo sua ira, né? Aí você fica bravo com seu filho, com seus filhos, você vai ficar bravo, né, com seu marido, com sua esposa, tá. A ira não é um pecado, mas saiba que não produz a justiça de Deus,
né? A não ser que você é um com a ira de Deus, aí é outra coisa, tá bom? Então, mas você deve, Salmo 4:4, vamos lá, Salmos 4:4. Mas não estou liberando para você ficar bravo todo o tempo, tá? 4:4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Você ficou bravo? Hein? Ficou bravo, mas não peque, tá? Não peque. E quando de noite, quando você for deitar no travesseiro, faça uma consulta, né? Faça uma consulta e se acalme, tá? Então, irmãos, quer dizer que a ira não pode passar de um dia para o outro, tá? Você está bravo? Irmão, tem gente que fica bravo e fica semana inteira bravo, né? Quem aqui é assim? Fica bravo, vira as costas, né? E fica bravo uma semana inteira, não fala com seu cônjuge, não fala com seu próximo, não é isso? Fica bravo, irmãos. É só um dia só, tá? Por isso aqui diz, voltando lá, não se ponha o sol na sua ira. Vamos lá, voltando lá, né? Não se ponha o sol, versículo 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, quando chegar no final da tarde, o sol se pôr, tem que estancar sua ira, tá? Para de ficar bravo, tá? E ainda mais chega de noite e você ainda faz uma consulta no seu travesseiro para acalmar o seu coração, tá bom? Então não vamos estender a nossa ira, porque, irmão, você sabe que isso vai produzir amargura, né? Raiz de amargura, ressentimentos, aí nós vamos criar barreiras uns com os outros, não é isso? Irmão, vamos viver de uma forma mais tranquila, mais felizes, né? Não vamos ficar criando, né, permitindo essas coisas acontecerem. Caso permanecer na ira, a nossa mente poderá ser enredada, enganada pela nossa razão, né? Isso está em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, é que quando a gente fica bravo com alguém, a gente fica numa fortaleza da nossa mente. E quando a gente fica a mente consegue construir, se você não tomar cuidado, começa a construir uma série de argumentos, razões, para justificar sua ira. Você já percebeu isso? Quando você está bravo com alguém, você fala, puxa vida, ele fez isso comigo. Quanto mais você pensa, mais você tem razão, não é assim? E a razão vai levantando tijolos assim, ó, vai levantando. Aí dali a pouco você está dentro de um castelo, tá? E só você está certo, porque você está cercado de razão, é um castelo de razão. Irmão, ninguém mais consegue falar com você, pacificar você, apaziguar você, irmão, porque nós estamos dentro de argumentos e mais argumentos e mais argumentos, e fica mais bravo ainda, fica mais irado ainda, não é assim? Irmãos, mas as armas do Senhor são espirituais, são capazes de derrubar a fortaleza. Por isso, irmãos, é bom fazer imersão na palavra, né? Você está bravo? Faz imersão na palavra, né? Você está com ressentimento? Faça imersão na palavra, né? E aí o Senhor consegue levar novamente, destruir essa fortaleza, levar a nossa mente à simplicidade, à obediência de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, se você permanecer na ira, você dá lugar ao diabo. Versículo, né, vamos continuar. Ó Senhor Jesus, meu tempo está acabando já. Senhor Jesus, vamos lá. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, quando alguém rouba alguma coisa, por dois motivos. O primeiro motivo é o quê? Ele
ele quer ter mais, ele não tem, ele não pode ter ou não tem, ele quer roubar aquilo que ele, né, tem a cobiça, tem a avareza de querer ter mais, aí ele rouba. Ou ele preguiçoso, não trabalha, não tem o que tem e quer pegar dos outros. Então são esses dois motivos, ou é preguiçoso ou é avarento, certo? Então, irmãos, nós, por isso que Paulo fala assim, né? Antes trabalhe. Se você é preguiçoso, trabalha, né? Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Aí, em segundo lugar, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quer dizer, não ser avarento, não querer tudo para si. É você também ajudar os outros, tá? Então, por esses dois motivos, você acaba roubando. Irmãos, você fala furtar é uma coisa tão baixa. Irmão, mas na nossa sociedade, irmãos, o roubo é tão normal, não é isso? O roubo em grande escala é outra coisa, não é isso? Então, irmãos, eu não quero nem entrar nisso. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, a palavra torpe aqui é literalmente podre. Palavra podre, palavra nociva, né? Palavra que é imprópria para uso, palavra sem valor. Irmãos, não vamos soltar palavras que corrompe, que apodrece. Você sabe, você coloca uma laranja podre do lado da outra, apodrece a outra. Irmãos, não vamos deixar a palavra sair de nós e apodrecer os outros, mas, irmãos, vamos transmitir a graça. Todos que nos ouvem possam receber o rio da graça. Sejamos, irmãos, esses canais da graça de Deus, Senhor Jesus. E assim, né, seja para edificação do corpo de Cristo, que é a nossa única obra do ministério. Então vamos levar graça para a rua. Posso orar por você, né? Fazendo comportagem, rede de cuidado. Irmãos, estamos transmitindo a graça para as pessoas. Continuando, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, né? Irmãos, nós entristecer o Espírito é quando inclinamos a nossa mente para a carne. Nós já lemos isso, Romanos capítulo 8, versículos 5 a 9, né? A carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e são opostos entre si. Quando é que você entristece o Espírito? Quando você põe a sua mente na carne. Vamos colocar a nossa mente sempre no Espírito. Por isso, uma imersão na palavra nos ajuda muito isso. Colocando a mente sempre no Espírito. E por meio da sua morte e ressurreição, Cristo voltou. Em João 14, versículo 3 nos mostra, né? Ele voltou, e João 14, 17 mostra ele voltou como Espírito da realidade, Espírito da verdade, e que nos guiará a toda a verdade. Eu vou terminar com versículos 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tá? Então, irmãos, longe de nós esse longe de nós significa sejam removidas ou eliminadas de nós, né? Essa amargura, a cólera, a ira, né? Amargura, irmãos, significa, em Hebreus 12, versículo 15, fala que alguns, separando-os da graça de Deus, começa a criar uma raiz de amargura. E quando essa raiz de amargura começa a brotar de nós, começa a contaminar muitos outros, tá? Infelizmente acontece isso. Alguns têm algum problema, né? Seja com a liderança da obra, seja com o que está acontecendo isso, cria uma amargura e não trata com essa amargura e deixa a raiz da amargura crescer e passa a contaminar os que estão ao lado. Irmãos, não deixe isso acontecer. Não seja amargo.
Vamos limpar toda a amargura do nosso coração, não é isso? E nem cólera, nem cólera é raiva, muita raiva, né? Fúria, ira é indignação, né? Gritaria é manifestação exterior da ira, né? Em vociferação. Blasfêmias é falar mal dos outros, calúnia, difamação, insulto. E a malícia é a maldade. Na verdade é a raiz de todas essas que falamos, desde a amargura, a raiz vem da maldade, da malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que é benigno? É útil, bondoso, virtuoso, gentil. Que é compassivo? Irmãos, aí vem do espanquinon, vem da compaixão, que é esplâncnon de Cristo, que brota daqui do interior de Cristo. As virtudes elevadas de Cristo, irmãos, é que nos faz viver essa vida do corpo, em realidade, em verdade, falando uns com os outros em verdade. Tá? Eu vou só ler essa última parte, em Mateus 9:39, o Senhor se compadeceu. Irmãos, esse aprender a Cristo é isso. Nós temos essa entranha de Cristo que se compadece dos outros. E Filipenses 2:1 também fala isso. E perdoar, irmãos, a gente só consegue perdoar mesmo pela vida e natureza de Deus. Nós mesmo como homens não conseguimos perdoar um ao outro. Quando nós perdoamos, irmãos, nós enterramos esse caso para uso posterior quando for necessário, não é isso? A gente perdoa, né? Marido e mulher, um perdoa o outro, mas fica ali enterrado, né? Mas quando, mais uma vez, a mesma ofensa vem, você vai dizer, olha, 5 anos atrás você já fez isso comigo. Aí você puxa o rabo do cachorro morto, né? Puxa ele, o rabo do cachorro, tá vendo, ó? Você fez isso comigo 5 anos atrás. Irmãos, perdoar só mesmo com a vida de Deus, com a natureza de Deus. Deus, quando perdoa, irmãos, Ele esquece, né? Então, a vida da igreja para viver, andar em verdade e produzir realidade. Irmão, tudo que eu estou falando, irmão, parece ser uma coisa muito pequena, muito baixa, mas não é. Se nós, irmão, tivermos essa realidade no nosso viver da igreja, irmão, qualquer um que entrar aqui vai perceber, opa, aqui tem realidade, aqui tem a verdade, aqui tem a justiça, aqui tem a santidade. Irmãos, e eles vão agarrar na nossa veste e dizer, queremos buscar o Senhor com vocês. Deus abençoe vocês todos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.